Olá, nós somos o canal Os Semeadores. Todos os dias estamos aqui divulgando uma mensagem bíblica para você. Para quem está acompanhando o canal sabe que nós estamos estudando o livro de Gênesis. Para você que está vendo o canal pela primeira vez, atente para o nosso canal todos os dias um estudo bíblico da Palavra de Deus. E hoje nós chegamos ao capítulo 50 de Gênesis, o último capítulo desse livro. Eu quero compartilhar com vocês hoje esse capítulo que é muito interessante. Chegamos aqui então no capítulo 50 de Gênesis, e nesse capítulo, esse capítulo está narrando a morte e o cortejo fúnebre e gigantesco de Jacó em Canaã. E também narra a morte de José e as suas palavras finais e proféticas a seus irmãos e a toda aquela geração. As palavras de José dizia que Deus os visitaria para os tirar dali e para os levar para Canaã, a terra prometida. A bela história dos patriarcas está agora chegando ao seu final. No entanto, nada há registrado acerca da morte dos irmãos de José. Nada se sabe quem morreu primeiro ou quem morreu por último. Nós temos um interesse particular na data precisa da morte de Judá por causa da semente messiânica, mas cremos que deve ter vivido ali perto dos 110 anos como José. Estariam todos os seus irmãos vivos quando José morreu? Com quantos anos Judá morreu? Não se sabe, porque a Bíblia não relata esse fato. Todos os preparativos relacionados à morte de Jacó foram tomados por seus filhos, mas em especial por José, que tivera o privilégio ainda de conviver com seu pai no Egito, dos 130 aos 140 anos da vida de Jacó. Pois bem, José ordenou que se realizasse o embalsamento de seu pai Jacó, e cremos que deve ter sido daqueles embalsamentos típicos de faraós, com tudo que o dinheiro, o poder e a fama poderiam conseguir. Esse cerimonial levava um pouco de tempo para ficar tudo preparado, devido aos seus requintes. Depois de tudo feito, José procura por Faraó, que o atende em tudo além das suas necessidades que ele pede, dando-lhe mais recursos e pessoas para o acompanharem. José promete ir e voltar, e assim fez. Foi sepultar seu pai na terra de Canaã, junto com Abraão e Isaque, e depois voltou à terra do Egito. Na volta, seus irmãos entraram em pânico e tiveram medo de que José se voltasse contra eles. Então, seus irmãos elaboraram seu pedido de perdão para José. Mas foi aquela bênção, pois agora o objetivo dos irmãos de José era obedecer à palavra de Deus. Então eles falaram a José. José, sentindo a presença de Deus e a transformação que no coração de seus irmãos se operara por parte do Espírito Santo, chorou. José chorou diante de seus irmãos. Deve ter sido algo tremendo nesse momento. Havia ali aquele perdão liberado. José não guardava ressentimentos, ele perdoou seus irmãos. Foi sem dúvida um momento especial, e a paz voltou a reinar ali em Gósen. E o povo cresceu e se multiplicou, e teve paz e prosperidade, sob a proteção de Deus, por meio da instrumentalidade de José. Após a morte de Jacó, José dirigiu a atenção dos patriarcas para a terra prometida. Ele reafirmou a segurança deles no Egito e o futuro deles na terra prometida. Isso é verificado nos versículos 15 a 21 e nos versículos 22 a 26. Se quiser, dá uma lida lá depois para confirmar. O tempo vai passando e após 50 anos da morte de Jacó, José agora vai caminhando para o seu fim, com seus 110 anos de vida. Então ele reúne seus irmãos e lhes fala profeticamente conforme entendia do que lhe falara seu pai
e conforme os seus próprios apontamentos. José morre e é embalsamado e colocado num caixão do Egito. Provavelmente foi levado, como queria, para onde foi sepultado seus pais, embora nada há registrado sobre isso. Os registros dessa era patriarcal estavam sendo concluídos. O livro se encerra com a expectativa da visitação de Deus em breve. Também é curioso que o Novo Testamento também se encerra com uma expectativa de uma visitação do céu, quando todos os crentes farão o êxodo da morte para a vida física eterna. Glória a Deus por isso. A gente pode verificar isso em Apocalipse 22, versículo 20. Foi Moisés quem cumpriu o juramento feito a José sobre o seu sepultamento. José foi sepultado em Siquém, conforme Josué 24, 32. Ressalte-se ainda que pela primeira vez é registrado o termo Abraão, Isaque e Jacó juntos. Isso está escrito no versículo 24 de Gênesis 50. Meus queridos, coube a mim o privilégio de encerrar o capítulo 50 de Gênesis. E, portanto, todo o primeiro livro de Moisés, chamado popularmente de Gênesis. Então, aqui nós finalizamos o livro de Gênesis. Amanhã estaremos compartilhando com você o primeiro capítulo do livro de Êxodo. Acesse, não deixe de acessar esse canal. Você poderá ainda ver em nosso blog www.jamaisdesista.com.br um quadro resumo intitulado Demonstrativo da Contemporaneidade de Abraão até Naasson. Isso mesmo, acesse o nosso site para confirmar esse demonstrativo que é muito interessante. Então, também eu quero compartilhar com vocês aqui a nossa loja virtual. Vou te dar o endereço para você acessar a nossa loja. Tem um vasto material lá interessante para a sua pesquisa, para o seu conhecimento, para o seu crescimento espiritual. Acesse a nossa loja www.ossemeadores.com.br. E se você quer nos acompanhar no nosso canal, é só inscrever-se no YouTube. Com certeza, sua vida espiritual será muito edificada. Um grande abraço para vocês e até amanhã.